pessoal, tudo bem? Nós vamos então nessa aula, nessa videoaula, explicar sobre o segundo capítulo do livro Wikinomics, que fala a tempestade perfeita. Tá? Por que o autor falou sobre a tempestade perfeita? A tempestade perfeita, segundo o autor, é um estágio da realidade atual do que nós vivemos agora, em que nós temos aqui três tempestades perfeitamente encaixadas no mesmo cenário, né? No mesmo se juntando numa mesma situação, gerando aquilo que ele chama de tempestade perfeita. Aqui, a primeira ele chama de geração web, que é a demografia que está mudando. A segunda é a web interativa, que tem o aspecto da tecnologia. E o terceiro é a economia global, né, que está mudando. Então, essas três mudanças na demografia, através da geração web, na tecnologia, através da web interativa, e a economia global, estão fazendo com que aconteça essa tempestade perfeita, né, que vai contribuir para várias coisas, que vão ser base agora para várias mudanças que estão ocorrendo agora. Antes de explicar sobre esses três movimentos grandes, gostaria de falar sobre esse digital influencer aqui que chama Cory Doctorow. Ele é editor dessa revista online chamada Boing Boing. E é interessante que ele tem muitos seguidores, tem alguns milhões de seguidores, e ele descobriu um software da Sony, BMG, chamada Rootkit, né? Root, raiz, Rootkit. Ele encaixava, ele era feito o download dele e ele se instalava nos computadores e começava a transmitir alguns dados dos usuários sem a permissão dos usuários. A partir disso, todos os seguidores dele começaram a entrar em boicote da Sony, e a Sony veio perder muito dinheiro com isso, né? Por que ele fazia isso, né? Ao mesmo tempo que ele pesquisava essas questões da internet e descobria essas coisas que ninguém sabe, né? Ele foi angariando mais pessoas para a sua rede de influência, né? E ele tem aí alguns milhões de seguidores, né? Porque ele também é um escritor de livros que ele já não vende mais os livros, mas o modelo de negócio dele agora é o modelo de negócio de oferecer os livros online gratuitos, né? Então, olha que interessante, né, que ele fala que a internet baixou o custo de pesquisas de atividade de lazer. Qualquer um que esteja tentando oferecer algo que as pessoas fazem em seu tempo livre precisa competir não apenas com os outros trabalhos na mesma categoria, mas com todas as outras coisas que você pode fazer e que estão a apenas alguns cliques de distância. É isso que ele fala, né? Que hoje em dia, por causa dessa conjugação dessa tempestade perfeita, né, qualquer um pode ter acesso a qualquer informação. Nós estamos vendo aí que a mídia está mudando bastante em relação a essas grandes mídias, né, de televisão, jornal, revista, para os blogs, para os vídeos individuais, né, e os influenciadores digitais cada vez mais ganhando relevância no mercado, né, e esses grandes influenciadores agora fazem de tudo, né, para estar captando a atenção do consumidor, do cliente final. Então é isso que está acontecendo nessa tempestade perfeita.
né? Então, é interessante. Nós vamos estar analisando aqueles 3 pontos, né? A web, que é a tecnologia, a web interativa, a geração net e a economia global. Tá? Nós vamos estar entrando em cada uma delas e agora nós vamos falar sobre a nova web. Como é que está essa nova web? Né? Na verdade, a nova web ela não é apenas uma web estática como era antes, através de páginas da web em que a gente só era receptor, mas hoje nós somos também receptores e emissores também de conteúdo, né? Então nós deixamos de ser apenas consumidores passivos e estamos sendo também consumidores, produtores ativos, né? E vocês podem ver aqui um monte de aplicativos sendo feito. Hoje em dia, qualquer pessoa com alguma ideia e faz feito um aplicativo, ele logo consegue ter o seu espaço aí dentro desse mundo, né, informacional. Então, o que é a nova web? É um parque maciço de bits de informação que são compartilhados e reprocessados abertamente, formando uma tapeçaria fluida e participativa, né? Então, essa é a nova web. Ela deixou de ser apenas uma, uma web estática para ser uma web agora dinâmica, participativa, né? Veja bem, essas fotos aqui do Instagram, né? Apesar de ser fotos mais de comida, acho que as pessoas mais compartilham isso, compartilham música, suas danças no TikTok, né? Vocês podem perceber que a gente já não se contenta mais em consumir apenas, né? Mas nós queremos produzir. Esse mesmo conteúdo aqui que eu estou produzindo, né, é um conteúdo de produção, né? Então, qualquer pessoa hoje com uma câmera, com um celular, consegue hoje produzir, né, conteúdo que com certeza alguém vai querer consumir. Então já deixou aquela velha web, aquela velha mídia, né, em que você atingia uma grande massa e as pessoas só recebiam sem questionar, sem procurar as suas fontes, está deixando de existir. Esse paradigma antigo está deixando de existir para ser trocado por um novo paradigma agora, que é a participação das pessoas, né? E cada vez mais esses aplicativos, eles estão indo para esse lado de participação, esse lado de as pessoas vão estar contribuindo com a sua parte, né, para a formação dessa nova web. Então é assim que acontece, né? A web, a rede vai crescendo, crescendo, através de várias pessoas hoje que estão produzindo, né, e compartilhando as suas, é, as suas ideias, né, seus pensamentos, né? E junto com isso, veja bem, né, que a gente deixou de ser apenas um consumidor, como eu falei. Então, essas telas aqui também, né, são telas de, se eu não me engano, é, o, um aplicativo que ele mostra aqui como está sendo agora a visualização, né, dessa produção que ele está fazendo. Então ele está fazendo várias fotos aqui, né? Acho que é Instagram, esse aplicativo. Ele faz aqui várias fotos, né? Vários conteúdos que ele vem gerando e em cima disso ele já começa a ter os resultados já quase que online de visualizações, de interações, de engajamento que acontece dentro do conteúdo que ele tem, que essa pessoa está produzindo, né? Então, a nova web
web basicamente é isso, né? E é interessante que a nova web tem 4 aspectos, né? Ele tem 4 aspectos chamado blogosfera, nós vamos explicar, novas praças públicas, inteligência coletiva e inovação emergente ou fortuita. O que significa a blogosfera, né? Significa que você tem aqui uma plataforma em que qualquer pessoa pode começar um canal, pode começar um web, um blog, né? Em que várias pessoas vão estar criando conteúdos através dos seus canais, através dos seus blogs, né? Através do seu espaço. Então, vocês podem perceber isso não apenas no YouTube, mas em várias outras plataformas também, em que você vai entrando, né, com o seu próprio conteúdo, né, o seu próprio aquela mensagem que você quer deixar para muita gente, né? A gente tem também, por exemplo, Cifra Club, em que a gente vê músicas sendo cifradas, né, de vários autores diferentes. As pessoas vão lá, né, e contribuem com aquilo, né? Então a gente vê hoje uma quantidade de sites, de ferramentas em que as pessoas participam, não são apenas mais receptores. A inteligência coletiva, eu coloquei aqui o exemplo do Waze, por exemplo, né, em que quanto mais pessoas usam, mais sofisticados e mais detalhados vão sendo as informações, né? Então, se as pessoas vão colocando aqui que aqui está congestionado, né, o Waze automaticamente já altera a rota, tentando fazer um desvio em cima desse congestionamento. E a partir da inteligência coletiva, as pessoas participando dessa plataforma, eles podem estar colocando aqui que existe um policial, uma colisão, posto de gasolina, radares, né, alguma coisa acontecendo, né? E hoje em dia, até no Google Maps, por exemplo, até a própria inteligência artificial faz com que, dependendo da velocidade com que o carro vai andando, ele vai dizendo se há congestionamentos ou não. Você nem precisa mais colocar ali. Mas, para vocês verem, né, como a inteligência coletiva, a participação das pessoas hoje, ele vai se tornando um produto altamente valioso e altamente valorizado para as outras pessoas, percebem? Uma empresa não vai conseguir fazer isso sozinho mais. Ele vai precisar dessa inteligência coletiva. Uma outra forma da nova web se comportar, né, são aquelas plataformas de compra e venda, em que de um lado nós temos os compradores e do outro nós temos os vendedores, né? Então, muitos compradores e muitos vendedores. Então, eles estão chamando isso de novas praças públicas, né, em que você tem aí uma plataforma, né, que é geral para todos, e a gente consegue achar de tudo naquela plataforma. Eu coloquei o exemplo do Shopee, né, porque meu filho comprou algumas coisas super baratas no Shopee agora. Eles estão querendo atrair pessoas, né? E é muito interessante. Mas é o princípio, por exemplo, do Mercado Livre, no Alibaba, né, que são plataformas em que cada vez mais eles se transformam em praças públicas. Não é apenas uma empresa, ou não é apenas são várias pessoas que frequentam aquela praça pública aberta a todos, né? E nós temos também as inovações emergentes, né, ou fortuitos. Eu coloquei aqui o exemplo do Google, que o Google é uma inovação sensacional, né? Se você colocar aqui, por exemplo, inteligência coletiva, você tem aqui várias pessoas, né, vários sites, vários resultados falando sobre
essa inovação, né? Então, a Google ela permite que nós acessemos essas várias fontes de inovação ao mesmo tempo, né? Num clicar, né? Num clique de distância. Inclusive, o pessoal fala que se eles tiverem qualquer dúvida, eles vão consultar o Dr. Google, né? E é verdade, hoje em dia o Dr. Google está sendo consultado para tudo, né? Principalmente agora nessa pandemia, mas para qualquer coisa a gente digita lá no Google e automaticamente vai aparecendo o quanto de informação que o Google não deve ter com relação a essas buscas que as pessoas têm feito, né, hoje em dia. O quanto de informação que o Google não deve ter, que ele repassa para os outros fazerem outras inovações em cima disso. Então, é uma forma aí da nova web estar comportando em cada uma delas. O segundo aspecto é a geração NET, que somos nós, né? Na verdade, são vocês. Vocês estão mais inseridos nessa geração NET do que qualquer outra coisa, né? Essa geração NET é a geração que já nasceu com o dedo na tela, né? Então, é interessante que hoje em dia as crianças já nascem com o dedo na tela, já sabem manobrar e já sabem navegar muito mais do que nós nessas ferramentas de TI que nós temos hoje. Então, a geração NET é a geração daqui para frente, né? E cada vez mais está antenado com todos os desenvolvimentos tecnológicos e já parece que já nasceu já com a tecnologia junto com você, né? Essa geração NET é aquilo que nós chamamos, eles vivem em dois mundos que hoje é praticamente igual, né? É concomitante, vamos assim dizer, que é o físico, o marketplace. Marketplace é um conceito que fala sobre o espaço físico, o mundo físico real que nós vivemos, né? Essa menina aqui está vivendo no mundo físico, mas também ela está vivendo também no market space, que é o mundo virtual do espaço de bits. Place é lugar, né? Lugar físico. E space é o espaço informacional que essas vários equipamentos ou devices que a gente chama, vários equipamentos eletrônicos se ligam através das redes e gera esse espaço informacional virtual, né? Então, hoje em dia, nós vivemos nesse mundo entre o marketplace e o market space. Então, você pode perceber que ela está vivendo no mundo real, mas está totalmente tendo uma vida aqui no mundo virtual também, né? Então, a geração NET é uma geração que vive nesses dois mundos, né, o tempo todo, né? Ou está fazendo chat com alguém, está conversando no virtual, vai fazendo amizades virtuais, reuniões, né? Vai tendo os contatos através dos jogos, monta salas de jogos virtuais. A gente está mais tempo hoje vendo os, os Facebooks, os TikToks, o WhatsApp, né, do que qualquer outra coisa, né? Netflix, Disney Plus. A gente está transitando bastante, igual aquele Matrix, né? Naquele filme, a gente está transitando bastante entre o mundo físico e o mundo virtual, o espaço virtual. Então, essa geração NET é uma geração que caminha sempre nesses dois mundos aí, né? E a geração NET também, ele é muito bom em formação de redes, né? Eles
nós somos fáceis de nos contactarmos em rede, formarmos essa rede e estarmos sempre em comunidades, né? Comunidade do Facebook, comunidade do LoL, League of Legends, né? Minecraft. Então aqui eu coloquei só alguns exemplos, né, em que você pode criar essas comunidades reais e virtuais, em que você vai criando, né, essas várias redes de relacionamentos, não apenas relacionamentos físicos, como eu falei no slide passado, mas também os relacionamentos virtuais entre as pessoas, né? Através de ferramentas virtuais. E cada vez mais hoje, com o avanço da tecnologia, a gente vai ter as realidades aumentadas. Já não sei mais como vai ser. A gente pode passear numa, numa biblioteca virtual, ou no museu virtual, ou fazer um turismo virtual, né, através da realidade aumentada, né? A gente já nem sabe, nem vai mais saber se nós estamos no marketplace ou market space. E é assim que é, é, hoje a geração NET vive, né? Vive em redes, comunidades. A geração NET também ele tem uma, um ideal, né? Um ideal de vida. Eu peguei aqui, por exemplo, só a título de exemplo, né? Um estilo de vida vegano que muitos têm agora partido para esse lado, esse mercado está crescendo bastante, mas não é apenas um mercado, mas sim são formas de viver, né? São formas de encarar a realidade, né? Então, Sociedade Protetora dos Animais, por exemplo, também, né? Hoje as pessoas estão dando mais atenção aos animais do que as próprias pessoas, né? Então, são formas dessa geração NET, são formas que essa geração NET encontrou para mudar o mundo, né? Um, um peer de cada vez. O que significa peer, né? Um par de cada vez. Então eles vão formando essas comunidades, vão passando essas informações uns para os outros, vão se influenciando, né? Tendo uma influência um com o outro e fazendo com que essa influência faça com que o outro também pense dessa mesma forma, né? E vai criando esses laços de influência de tal forma que vai formando, né, essas comunidades, vai formando essa forma de viver, né? É uma geração que busca ideais, né? Essa é uma geração NET também. É muito influenciado pelas tecnologias de informação, né? Porque com as tecnologias de informação, com a facilidade de comunicação uns com os outros, que eu vou explicar logo em seguida, né? É, é, Essa geração NET consegue ter esse poder de influência, né? Ao mesmo tempo influencia, ao mesmo tempo é influenciado, né? Então, essa questão de influência é uma questão muito, é um debate muito oportuno para a gente fazer, né? Nós somos influenciados ou nós somos influenciadores, né? Eu percebo cada vez mais que as polarizações vão acontecendo por causa disso, né? Porque essa geração NET está muito ligado, né, e tomam posições que depois ficam difíceis de reverter e aí geram essas polarizações. Uma outra coisa que a geração NET faz e que gosta muito é que ele se comporta como um prosumer. O que significa prosumer, né? Produtor, productor and consumer. Prosumer é uma ligação de duas palavras, productor, production e consumer, né?
producer and consumer, ou seja, a geração NET é uma geração que uma hora está produzindo, outra hora está consumindo. A mesma pessoa, né? A mesma pessoa, eu estou produzindo esse conteúdo agora e logo em seguida eu já vou consumir outro conteúdo. Eu vou consumir outra coisa. Da mesma forma, né, hoje, porque antes a produção era algo muito complicado, era difícil, custoso, né? Para a gente fazer um vídeo era uma doideira, né? Não era possível, a não ser que você tinha uma câmera, um estúdio, microfones, luz. Mas hoje não, né? Hoje qualquer pessoa com um celular ou uma câmera fotográfica de altíssima definição, né? É impressionante como hoje as câmeras são sensacionais, até mesmo dos celulares são câmeras sensacionais. A gente consegue fazer com que o conteúdo que nós geramos é muito simples de nós criarmos canais em qualquer plataforma e colocarmos lá à disposição o nosso conteúdo e de repente esse conteúdo pode viralizar, explodir, né? E a geração NET já não se contenta apenas com o consumir, mas também quer produzir qualquer coisa, né? Então no Instagram ele vai comer alguma coisa, já posta lá. Ele vai sair num lugar mais diferente, posta lá também, né? Mas por outro lado também acontece de ser uma geração também que, se não tomar cuidado, vai acabar vivendo em fantasias, né? Porque a geração NET ela quer likes, quer visibilidade e existem aí situações em que as pessoas não gostaram muito, não deram like, deram dislike e aí acabou fazendo com que a pessoa entrasse em depressão e em situações mais extremas aí também levasse até a morte também, né? Suicídio, né? Então é uma geração que trabalha nesse sentido, né? Produção, produtor e consumidor ao mesmo tempo, né? Então nós temos que, é claro que tem um seriado muito legal na Netflix que se chama Black Mirror, que é muito legal, que ele retrata esses dois lados hoje desse mundo tecnológico, né? Ele retrata tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Então, todo lado hoje tem um muito positivo, mas que também, em excesso, ele vira muito negativo. É aquela tal frase, né? Um remédio, a diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Então, você, dependendo da dose que você tiver vivendo isso, ou consumindo, ou gerando isso, vira uma patologia, isso vira uma doença, pode acabar afetando aí, né, a sua qualidade de vida. E essa geração NET também, ele quer contribuir. Essa mão de obra wiki significa que eles querem contribuir, eles não querem mais ficar parados, né? A gente não quer mais ficar só olhando, mas sim nós queremos pôr a mão na massa. A característica da geração NET, em termos de contribuir, ele quer rapidez, liberdade, abertura, inovação, mobilidade, autenticidade, ludicidade, ser lúdico, né? Ser bastante visual, ser bastante vídeo, né? Não gosto mais de ficar lendo, né? Que podem formar uma base de uma cultura do trabalho revitalizada e inovadora, né? Então, hoje em dia, a geração NET, em termos de mão de obra de trabalho, ou mais ainda, né, tem alguns pesquisadores que já falam que nesse mundo aí, que nós estamos agora, da geração NET, as pessoas já não querem mais mão de obra, eles querem cérebro de obra, né? Então,
As pessoas já não estão mais procurando coisas assim que todo mundo faz, mas sim as pessoas querem pessoas inovadoras, pessoas criativas, que pensem diferente, né, da caixa. Então a geração NET é assim, né? Eles querem algo diferente, algo que não se enquadra mais nos valores que estão agora, mas valorizam muito essas qualidades que estão escritas aí: rapidez, liberdade, abertura, inovação, mobilidade, autenticidade e ludicidade. É uma forma revolucionária, revitalizada e inovadora. Também eu preciso pontuar também, né, um outro lado, uma geração NET é uma geração muito que contribui muito também, mas nós temos que tomar cuidado também, né, porque é, essa geração NET ela sonha muito, é muito desbravadora, mas ao mesmo tempo precisa ver que para você conseguir atingir um resultado é necessário um esforço muito grande, né? Então, não é de uma hora para outra que você vai conseguir, vamos assim dizer, virar chefe, virar gerente, CEO de uma empresa, né? Não funciona assim, né? A gente precisa galgar passo a passo, ganhar experiência, ganhar competência, né? E construindo a nossa competência para estarmos galgando as posições, né? Então, vai ser cada vez mais assim, uma geração colaborativa, uma geração em que cada um traz um pedaço da ideia e essas ideias em conjunto formam essa a peça como um todo, né? O resultado como um todo, né? Então vai ser assim que vai ser cada vez mais os trabalhos estão sendo feitos, né? Estão sendo feitos através de equipes altamente especializadas, cada um dentro da sua especialidade, mas que também consiga coordenar entre si, né? Possam entrar em acordo entre si para gerar algo muito inovador. E o terceiro elemento é a economia da colaboração. O que significa a economia da colaboração? Eu vou explicar sobre uma teoria muito legal chamada teoria do custo-transação, que foi desenvolvida através desse senhor, o Ronald Coase, que ele foi o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, né? E ele falou uma coisa muito interessante, né? Que é algo tão óbvio, mas que quando a gente começa a pensar e a repercussão que, as implicações que ele falou sobre a economia, ele tem muitas implicações na área de direito, né? E ele falou uma coisa muito interessante que são esses custos de transação. O que são esses custos de transação, né? Imagine que você quer comprar um carro, né? E você tá doido aí, juntou dinheiro para comprar um carro, né? Tá tudo feliz, né? E só que a transação que você vai fazer não é apenas no momento em que você vai estar comprando esse carro, que você vai estar pagando e vai estar recebendo o bem, né? Isso é apenas uma parte dessa transação. Essa teoria do custo-transação fala que para a gente chegar nessa transação, nós tivemos várias atividades que nós fizemos antes dessa transação ocorrer, que é verificar qual é o melhor modelo, verificar qual onde é que eu posso comprar, verificar se existem muita rede de assistência depois, se eu não vou ficar na mão, se eu vou conseguir vender depois, não é verdade? Então,
não apenas durante a transação, mas a gente tem todo um custo e todo um tempo e um esforço gasto antes de fazer essa transação. Não apenas antes, mas também nós temos todo o esforço também que nós fazemos depois dessa transação. Imaginem vocês que depois que vocês comprarem o carro, esse carro começa a dar um monte de problemas, né? Você acha que é barato de resolver essa questão, né? De fazer com que um carro que você acabou de comprar, né, comece a dar problema, problema, problema. Eu já ouvi relatos aí de pessoas falando que nunca mais comprariam a marca tal, né, porque deu tanto problema, né? Então, esses custos de resolver os problemas depois também precisam ser colocados, né? Existem custos, né? Então, existem custos envolvidos durante toda a transação, não apenas no momento, mas antes e durante e depois. O que que isso acarreta, né? Acarreta que se for uma coisa fácil de achar no mercado, se for uma coisa que é simples, né, tipo um tênis, eu consigo achar em qualquer lugar do mercado, né? Em qualquer lugar eu consigo achar um substituto ou um produto igual que eu vou lá e troco, né? Então os custos de transação são baixos. Mas quando eu tenho algo muito específico, em que não encontro tantos fornecedores, né, aí vai ser extremamente difícil de eu fazer essa transação. Imaginem vocês, se eu tiver que procurar, por exemplo, uma peça de um carro que é específico para aquele carro e só um fornecedor é que fornece aquele carro, aquela peça, né? Se aquele fornecedor me der o cano, eu estou lascado, né? Eu não vou conseguir resolver o meu problema. Eu vou estar preso. Ou se aquele fornecedor começar a demorar na entrega, eu vou estar preso àquele fornecedor e não vou conseguir trocar rapidamente aquele fornecedor. Então, os custos vão aumentando, vocês percebem? Quanto mais específico for o bem, ou quanto maior a frequência que eu preciso fazer aquela transação, e o cara fica me dando um cano, né, vai aumentando cada vez mais os meus custos de transação, né? E se eu não conseguir resolver rápido depois, você me mandou uma peça errada, então me manda logo uma peça nova, e a pessoa ainda fica desgastando, né? Quanto maior esses desgastes que eu tenho, maior o meu custo de transação, vocês percebem? Olha a profundidade sobre esse conceito chamado custo de transação. Ele tem uma implicação enorme. Então, o que que acontece? As empresas, elas começam a fazer as suas, o que nós chamamos de integrações verticais, né? Eles começam a comprar outras empresas, fornecedoras, para manter o controle da transação, né? Ele consegue, através dessas formas, né, de minimizar o custo de transação, eles fazem as integrações verticais, né? Por exemplo, se um fornecedor é tão importante para mim, então eu vou ter que comprar aquele fornecedor para eu ter controle total em cima daquele fornecedor, né? Então eu faço contratos em que esses contratos, através dos contratos, eu amarro várias das especificações que eu preciso ter entre uma relação e outra, né? E eu tento amarrar através dos contratos. Os contratos existem exatamente para tentar diminuir esses custos depois da transação, né? Esses contratos existem exatamente para que eu consiga antever
os possíveis problemas que possam acontecer depois e fazer com que essas antevisões dos problemas sejam resolvidos antes, né? E aí as partes já entram nessa transação sabendo que vai acontecer, que pode acontecer isso, né? Ou então, se você tem um produto em que ele é commodity, vamos assim dizer, vários fornecedores no mercado, então fica muito mais fácil, né? O custo de transação é muito mais fácil. Eu consigo simplesmente devolver e pegar o outro igual, semelhante, de acordo com os concorrentes, né? Então, é, ele tem várias implicações, né? E essa teoria do custo de transação é muito interessante, porque ele começa a dizer, né, que dependendo da forma como você faz o seu negócio, a sua transação, ela começa a ter custos tão altos que começa a ser impossível para você administrar, a não ser se você vai buscar ele no mercado ou se você vai fazer um modelo totalmente integrado, né, verticalmente, ou então através de contratos, né? O que é que isso tem a ver com hoje com o custo de transação, né? Tem a ver com aquilo de em todos esses passos vocês podem perceber que existe um custo chamado custo de coordenação, né? Eu preciso coordenar as partes, eu preciso coordenar cada etapa dessa transação. E esses custos de coordenação antes eram muito altos. Mas o que aconteceu com a TI, né? A TI, através dessas várias com, é, comunicações, essas várias conexões, e principalmente através da tecnologia, reduzindo esses custos de conexão, ele diminuiu drasticamente esses custos de coordenação. O que antes era muito difícil, o que antes demorava para eu procurar, o que antes eu tinha que discar, eu tinha que gastar o meu celular, gastar meu tempo. A TI hoje ela integra, né, através de aplicativos, através de software, através de contatos rápidos. Eu posso estar coordenando um trabalho, coordenando uma transação instantaneamente, né? Eu posso estar conferindo com os meus, por exemplo, se eu sou uma transportadora, eu consigo agora através do WhatsApp, que é de graça, eu consigo contactar com todos os meus fornecedores e motoristas praticamente online e eu consigo saber online onde que cada um está, né? Quer ver um exemplo, né? Quando a gente viaja, a gente compartilha a localização através do WhatsApp, né? E você pode compartilhar por várias horas. Então, uma simples ferramenta como aquelas, né, você já consegue saber onde é que o teu companheiro está. Então, você não precisa mais sair em comboio, um carro atrás do outro. Você compartilha, né, e cada um vai seguindo o seu próprio tempo, né, de viagem, e com isso você consegue coordenar uma coisa que antes era muito difícil de coordenar. Vocês estão percebendo, né? Que hoje, através dessa tecnologia chamada VoIP, que começou com o Skype, né, hoje a gente consegue fazer no WhatsApp, né? O WhatsApp antes era só voz e texto, mas hoje a gente consegue compartilhar, coordenar, né? A gente consegue entrar em contato com as pessoas instantaneamente, como eu estou fazendo aqui agora, né? Através desse vídeo, eu estou tendo uma coordenação assíncrona com vocês, não é síncrono, né? Não é no mesmo instante, mas coisa que antes eu estaria dentro da sala de aula,
contando para vocês, né, no espaço físico real, hoje a gente usa o espaço físico virtual e está aqui, né, colaborando, né, coordenando com todos. Né? E quem diz mais aqui é o Zoom, em que a gente tem várias pessoas ao mesmo tempo ali numa sala de bate-papo, cada um em lugares diferentes, né? A gente consegue fazer essas reuniões. Então, hoje em dia, antes a gente tinha que montar uma sala de telecomunicação, teleconferência, né? É muito complicado. Tinha que ter aquelas ferramentas, né? Aqueles equipamentos caros. Hoje não, hoje com um computador ou um celular e uma câmera, você já está ligado já, né? E vocês percebem que com isso eu consigo procurar melhor os meus fornecedores, resolver problemas com os meus é, fornecedores. Aquele custo que eu tinha antes, durante e depois da transação, ele é extremamente reduzido. Por quê? Porque essa tecnologia conseguiu fazer com que eu tenha essa coordenação hoje instantânea e praticamente de graça entre as pessoas. Né? Então, cada vez mais hoje a economia da colaboração vai sendo feita dessa forma. A gente coloca uma plataforma no YouTube, ou a gente coloca a plataforma do TikTok ou qualquer outra plataforma, e automaticamente as pessoas já vão coordenando entre si. Né? Os custos de coordenação diminuiu muito. Você coloca lá as políticas, né, e as diretrizes que você quer ter para as pessoas seguirem e de boa, né, e continua o resto coordenando. Às vezes, para você montar seguros hoje, para você montar cartórios, inclusive, até casamentos, né, você faz tudo online, né? O tabelião de casamento entra online, os convidados entram online, os noivos também, né? Claro que o noivo precisa estar no mesmo lugar, né? Senão não dá casamento, né? O noivo não pode estar num lugar, a noiva no outro, né? Senão também aí não tem jeito. Mas o meu irmão casou no civil dessa forma, lá em Manaus. É o tabelião num lugar, eles nos outros e a gente, os convidados, padrinhos, cada um em lugares diferentes. O tabelião vai lá, disponibiliza o link e nós entramos lá e fazemos o casamento assim. Né? Então, vocês percebem que o custo de coordenação, de colaboração, de custo-transação diminuiu muito. Né? E o que isso acarretou em termos de negócios? Né? Vocês podem perceber como as coisas estão evoluindo, né? Como as coisas estão evoluindo e hoje nós temos esse conceito chamado Business Web, B-Web, em que várias empresas e vários produtores, várias empresas conseguem estar em um mesmo local. Né? Isso começou lá com o Napster, né, em 99. Então antes tinha aquelas discos de vinil, depois veio cassete, depois veio CD, DVD e depois veio os Napster, que são essas formas de entregar, de colaborar, né, praticamente streaming, né, praticamente ao mesmo tempo. Então vocês podem perceber que a partir de Napster surgiu aqui o LimeWire, Pandora, Kazaa, o iTunes, o Yast, depois 2006 Spotify, Groove, Shark, rádio, né? Então tá surgindo vários, né? E muitos deles a gente nem conhece porque não conseguiu atingir a massa crítica, né? E não caiu aqui no gosto das pessoas, do povão. Mas esses business webs, que são
as redes de empresas hoje, né, elas cada vez mais elas se colaboram entre si, né? E uma coisa antes era que era impossível, né, de a gente ouvir várias músicas no mesmo lugar. A gente tinha que comprar vários discos, vários cassetes ou vários CDs para fazer a nossa playlist. Hoje a gente faz a nossa playlist assim de forma instantânea, né? Pegando músicas que a gente gosta de autores diferentes, estilos diferentes, a gente monta a nossa playlist hoje do jeito que nós queremos, né? Então, para vocês verem como esses custos de transação diminuem muito, aumenta essa economia da colaboração, né? Um outro exemplo aqui, o Mercado Livre. Vocês podem perceber, né, como o Mercado Livre é sensacional. Hoje em dia, ontem eu comprei uma bateria de um iPad, chegou no dia seguinte, né? Então, tem muitos fornecedores que estão fornecendo através do Mercado Livre, só que esse business web aqui do Mercado Livre, né, ele conseguiu fazer com que toda, toda a rede de apoio, toda a logística, toda a transação fosse feita de uma forma extremamente fácil, né? E esse é o negócio do Mercado Livre, fazer com que você tenha algum produto para vender. E aí o Mercado Livre faz o resto, né? Interessante, né? Ele te dá a plataforma e você faz o que você quiser. E isso faz com que, através de várias parcerias que o Mercado Livre tem, com os meios de pagamento e os meios logísticos, eles fazem, né, toda essa operação, né, que antes era muito complicado de fazer. E hoje, quando a gente fala sobre mobilidade, sobre as soluções de mobilidade, a mobilidade não está falando apenas de mobilidade de pessoas, mas também mobilidade de materiais e bens. Então, hoje, a gente está aí no início de uma nova onda, de uma nova era de mobilidades, né? E é interessante que Mercado Livre, ele não vende nada, ele não tem nada para vender, ele simplesmente tem a plataforma em que, dentro dessa plataforma, as pessoas vendem e compram, fazem o comércio eletrônico de uma forma extremamente fácil, rápida, segura e barata, né? Hoje eu acho que é muito mais fácil a gente comprar pela internet e pedir para eles trazerem em casa do que você se deslocar para comprar algo. Você encontra mais variedades, mais preço e mais comodidade, né? Então, cada vez mais vocês percebem que também na hora de você fazer a troca também, as trocas são muito simples de fazer. Se você não gostou, você troca, né? Por quê? Eles querem diminuir o seu custo de transação. Consegue perceber quando a gente entende esse conceito de custo-transação? Né? Eles, para falar o seguinte, olha, você não precisa se preocupar com a transação depois, né? Depois da transação. Fique tranquilo, se você não gostou, você tem a sua troca garantida, né? Não importa a razão, mas você tem a sua troca garantida. E com isso eles querem fazer com que diminua os seus custos de transação e com isso você consiga é, voltar a fazer transação com eles, né? Várias vezes. Interessante, né? Isso. E aí vai criando essa massa de empresas, né, que se chama B-Web, Business Web, vai se criando essa quantidade de empresas que estão fazendo os seus negócios numa mesma plataforma, numa mesma web, né? E, por exemplo, aqui é interessante um outro exemplo de business web é a Netflix, em que a gente tem vários filmes antes que
eram produzidos em lugares diferentes, em países diferentes que você não tinha acesso. Mas hoje na Netflix você tem acesso a novelas da Coreia, a dorama japonês, né? Você tem filmes da Europa, não apenas dos Estados Unidos, não apenas dessas grandes produtoras, mas sim a gente tem hoje filmes, né, e conteúdos de vários tipos de produtores diferentes, né? E aqui fica aqui, por exemplo, um exemplo bem legal, né, da La Casa de Papel, em que não é apenas o seriado, mas eles fizeram um outro documentário que eles estão explicando como eles foram fazendo o seriado La Casa de Papel. Muito legal vocês assistirem, né? Ou seja, é uma plataforma em que você consegue disponibilizar o seu conteúdo que você fazia antes, de uma forma que, se não tivesse essa plataforma, você não conseguiria fazer de, de outro jeito, né? Então, como vocês conseguem ver, né, essas economias da colaboração de hoje está fazendo com que também consiga ter essa tempestade perfeita, né? E também essa ação global em que a China, a Índia, Taiwan, alguns países antes que saem fora do eixo aí, Estados Unidos e Europa, principalmente a Ásia agora, né, começa a crescer demais. Olha só, né, os top 10 do, 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 é, das empresas chinesas, né, globais em 2018, Lenovo, Huawei, Alibaba, MI, Air China, Elex, Anker faz fios, né, faz eletrônicos, Haier. Olha só como é que essas empresas hoje estão no nosso dia a dia. A gente nem sabe, né? Mas eles estão na nossa vida no dia a dia. E a gente, cada vez mais, essas empresas, elas não estão apenas em um lugar, mas elas estão hoje cada vez mais indo global, né, tendo as ações globais. E para finalizar, né, nessas três coisas, né, geração, net, economia da colaboração e as transformações na tecnologia, né, e a web interativa, faz com que essa tempestade perfeita seja o momento ideal agora para fazer os negócios acontecerem, né? Então, que tal aproveitar essa tempestade perfeita? Como a gente consegue, né, aproveitar essa tempestade perfeita, né? E hoje em dia, essas plataformas, essas empresas que estão em plataformas é que está começando a crescer ainda mais, né? E essas empresas que hoje continuam o que nós chamamos de standalone, ou seja, sozinhos, né, vão começar a competir com essas plataformas. E eu vou te dizer, cada vez mais vai ser complicado essas empresas standalone, que estão sozinhas, competirem com essas plataformas, porque essas plataformas vão começar agora a usar esses conceitos de business web, B-web, juntar mais competências cada vez maiores e você vai ficando sozinho nesse mundo e vai ser muito difícil de você competir com essas grandes plataformas que vão surgindo, tá? Então, para a gente pensar também, às vezes nós podemos fazer com que a nossa ideia seja uma plataforma também, né? Como pensar isso? Né? Então, essa tempestade perfeita está aí, as coisas já estão rodando, já isso não é uma tendência, mas sim uma realidade.
Nós temos que entender essa realidade para nós conseguirmos tomar as nossas decisões e fazermos as nossas, o nosso negócio, o nosso business em cima dessa nova realidade. Então tá beleza, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e nos encontramos numa próxima oportunidade. Um grande abraço para vocês.